Então, se eu falo, galera, que reabilitação é para perdedores, se eu precisei chegar ao ponto de me machucar, aí que tá o problema. Eu não deveria. Porque se eu sei treinar certo, eu não vou chegar ao limiar de me machucar. Se eu souber fazer programação, periodização de treino, escolher as minhas cargas, eu vou me desenvolver e não vou chegar ao ponto de ter uma lesão grave. Só que é o seguinte, quem quer desenvolver o corpo no máximo vai precisar ter a dor como um aliado. Porque se eu não sinto, aí vem o lado bizarro, se eu não sinto dor nunca, eu não estou treinando no 100% como eu poderia. Se eu não me machucar, machucados leves, tá? Lá pela quarta, quinta, sexta semana de treino, eu não estou dando o gás que eu poderia. E dificilmente eu vou colher resultados mais extraordinários. Olha que loucura, cara. Então, assim, isso nos deixa bem claro entender que a dor ela não pode ser uma sentença. Ela tem que ser um mensageiro para eu saber qual é o ponto que eu devo conduzir o meu treino. Dor no tendão do quadríceps? Deload. Dor nos ombros? Deload. Tá muito recorrente? A programação tá errada. Tô me machucando muito? A carga tá errada. Tá, mas eu não tô me machucando nada. O treino ele pode ser que esteja insuficiente. Parem para pensar. Parem para pensar. Ninguém quis revezar a barra contigo, Diogo. O cara mete 90 kg agora, depois não consegue fazer 80 no ótimo. Depois não acompanho e venho. Manda, Juarez, manda. Correu. Já vem missão cumprida. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Luiz, sou professor de Educação Física. A semana hoje começou com treino, precisou começar com um treino um pouco mais leve. Vim aí de uma semana anterior com 2 dias de treino forte, que me deram um pouquinho de dor no joelho. E essa semana então, pensando em treinar a semana inteira com qualidade, decidi começar com uma carga mais leve para eu distribuir melhor o meu esforço durante a semana. Eu pratico CrossFit, então para quem não sabe, não está familiarizado. O CrossFit, quando a gente treina em turmas, os treinos já estão montados e os alunos eles seguem a prescrição do dia, né? E essa é uma prescrição generalizada, pensando em todas as pessoas. Existem os níveis de condicionamento físico que a gente escolhe fazer nas aulas, e aí eu tenho algumas opiniões. Nem sempre se deve treinar pesado todos os dias, mas para as pessoas que têm o objetivo de competição e se desenvolver no máximo possível, como eu, precisam fazer algumas decisões para a gente escolher a carga num ponto que a gente se desenvolva, se puxe, mas não ao ponto da gente se machucar e acontecer algum problema. E foi essa questão de qual carga escolher, como que eu me desenvolvo e como que eu lido com lesões caso elas apareçam, que me motivou a fazer esse vídeo de hoje. Então fica ligado aí nos próximos minutos, que eu acredito que vai ter um papo bem bacana aí para ensinar a galera aí que pratica CrossFit, leva a sério e pretende conseguir resultados com isso, certo? Então segue. Então assim, eu treino cross já faz mais ou menos aí uns 7 anos e dentro desses 7 anos, gurizada, eu só perdi treino por lesão uma vez, quando eu machuquei o meu quadril, foi no futebol, mas eu precisei ficar sem agachar porque machuquei ali o flexor do quadril feio. Na época eu não sabia me recuperar, eu não sabia trabalhar a mobilidade, eu não sabia que eu deveria fazer deload, eu não conhecia as estratégias que a gente precisa fazer para né, acelerar o processo de recuperação.
Então eu abandonei os treinos, eu não deveria ter feito isso, mas na época foi o que eu sabia fazer, né? Acho que a recuperação de treinos de todo leigo é deixar de fazer. E aí com o tempo eu descobri que deixar de fazer e ignorar fora o problema e esperar que passe sozinho pode ser que piore e leve até mais tempo para passar. Depois disso, outro machucado que eu tive, né, no caso lesão, entende-se lesão como uma coisa que te força a abandonar o treino por um período, né? Existem várias definições de lesão, mas a que eu gosto, fácil de explicar para aluno e fácil de eu me organizar é essa. É aquele acontecimento que te obriga a ter que parar para descansar ou para visitar alguém, um físio e cuidar disso, né? Você não pode seguir da mesma maneira como estava. Tu precisa dar um pé para trás. Essa última vez foi na lombar, foi no deadlift. Eu estava vindo já de algumas semanas treinando forte. No dia que eu me machuquei, eu aqueci muito bem, eu me mobilizei bastante. Só que lá pela metade do treino, eu fui fazer uma repetição e eu senti uma contratura mais forte do que o normal nas costas. Não foi uma lesão séria, não foi aliás, não foi uma lesão gravíssima. Eu consegui continuar treinando nos outros dias. E aí eu fiz aquele protocolo que eu aprendi no X-Mobility e que a gente passa, inclusive, para alunos quando nos procuram. E sempre tem funcionado muito bem comigo. Fiz um descanso total no dia seguinte, então eu não treinei no outro dia. Na semana que aconteceu depois do dia que eu me machuquei as costas no deadlift, eu fiz treinos com amplitude de movimento reduzida. Então eu não me expus à dor, mas eu me mantive treinando. Sempre quando tem calor e cisalhamento de fibra, o meu processo de cicatrização e recuperação ele vai acontecendo mais rápido. Que mais? Me deu branco agora. Então, na segunda semana eu já voltei, ainda na mesma semana, eu voltei a colocar as cargas gradual. Eu precisei baixar todas as minhas cargas nessa semana semana após o machucado, e segui fazendo atividades físicas neutras, como a bike e corrida, para eu manter essa questão do calor e do cisalhamento de fibra ali, contração, para trabalhar movimento, movimentar sangue, deixar que meu próprio corpo ali se curasse. Em, Entre uma semana e 15 dias eu já voltei a colocar as cargas que eu estava colocando, então eu acabei fazendo um deload. Fiz um deload bom, deu certo a minha estratégia. É, o ritmo natural da lesão, como não foi uma lesão tão grave, eu demorei menos tempo para me recuperar. E aí uma coisa curiosa, galera, presta atenção nisso. Por um acaso, um mês depois que eu me machuquei, tinha um aluno ali na academia e ele falou que estava sem treinar porque ele machucou a lombar. Ele me contou como que ele me machucou, que ele se machucou, e aí foi muito parecido comigo. E aí eu perguntei para ele o que ele tinha feito para se recuperar. E ele falou que ele ficou em casa, não fez nada, só abandonou os treinos e esperou que passasse. E aí, caras, a informação é um negócio muito útil e necessário nas nossas vidas, né? Ele falou que já fazia um mês ou mais e ele ainda sentia dor até naquele dia, né? E pela forma como ele me contou como ele havia machucado, foi muito semelhante à minha. Foi uma contratura forte, foi um estiramento, né? Um estiramento nas costas. Muito, muito parecido com o meu. Mas ele não fez a atividade física neutra, ele não tirou a amplitude de movimento, ele não se manteve treinando. Então o que deve ter acontecido? Como já fazia tanto tempo que ele tinha se machucado, o que tinha para recuperar ali e o corpo reparar, já reparou. Mas ele ainda ficou com essa dor somatizada. E provavelmente ele desenvolveu também um medo do movimento. Então, todas as vezes que ele iria pegar uma carga para agachar, para fazer levantamento terra e para voltar a treinar, o sistema nervoso disparava a dor, como um mecanismo de proteção. Então, a dor, quando ela não é tecidual no local, ela também é neuro, por assim dizer, né, para ficar fácil de entender. O que nos ensina mais ainda a necessidade da gente tratar essa dor. E aí eu faço questão de repetir, se a gente não sabe como fazer isso nós mesmos, me facilita porque eu sou treinador e estudo isso, então quando acontece comigo, eu consigo ser meu próprio mecânico, né? Mas às vezes eu preciso ir ao fisioterapeuta e graças a Deus eu tenho bons amigos fisioterapeutas que me atendem, me ajudam. Só que pra galera praticante normal do dia a dia, cara, vocês precisam sacar como é que faz. E precisam ter um fisioterapeuta de confiança que vocês possam consultar. Esse rapaz, ele não voltou a treinar até hoje.
Eu dei meu WhatsApp para ele, a gente conversou, eu tenho ajudado ele. Ele tá voltando a fazer os movimentos, né? E o que mais me chamou a atenção, né, para fechar a história, eu levei uma semana para me recuperar. E ele já estava há 2 meses ainda com dores, né? Só que as condutas pós-lesão foram muito diferentes. Então, caras, isso é conhecimento para a vida, sabe? Eu quero me manter treinando por mais 20, 30, 40 anos. E quero treinar no meu melhor. Não digo que eu vou treinar o máximo todos os dias, porque é impossível. A gente precisa planejar o nosso treinamento, ainda que a gente treine em turma. E quando eu vejo esse pessoal que treina meses e precisa parar, treina 1, 2 anos e para, treina 5 anos e para, porque se machucou demais e entrou num burnout, num esgotamento e tá cansado, bah, me dá uma pena, sabe? Porque não precisava ser assim. E bom, eu me coloco no papel de ajudar, já que desenvolvimento motor, lesões, né, CrossFit, treinamento funcional são assuntos que eu mais domino. Eu me vejo no papel de ajudar a passar e colocar esse conhecimento no mundo para as pessoas que possam se beneficiar. É isso. Esse é marido, filmmaker, treinador pessoal. Vamos lá, vai chegar lá. Vamos. E uma coisa, galera, que eu considero extremamente vital para a gente se manter treinando sempre no cross, se desenvolver, não perder treino, é entender que dor não é uma sentença. A dor, ela é uma mensagem. Se eu tô com uma dor no ombro, eu preciso saber o que essa dor tá querendo me mostrar. De onde ela começou? Quais são os movimentos que fazem essa dor disparar mais forte? Quais são as situações que meu ombro não dói? E assim, eu sei que existe fisioterapeuta, existe ortopedista, existe médico, existe coach. Só que eu entendo que é nosso papel a gente entender um mínimo, mas um mínimo útil de como que a gente lida com as próprias dores, para saber quando que é hora de consultar, quando que é hora de eu procurar alguém, se for o caso de cirurgia ou não. Mas assim, 99% das lesões e dores de academia não são casos graves. São inflamações assim que a gente resolve com um mínimo esforço, mas ele precisa acontecer, ele precisa ser diário. Então, quando eu falo que a dor ela não é uma sentença e sim uma mensagem, algumas coisas a gente tem que ter em mente para aprender a lidar com essas dores. Por exemplo, cara, pensa assim, ó, se eu tenho uma parede na minha casa manchada com infiltração, tá podre, tá preto, tá com mofo. Se eu só jogar uma tinta por cima, vai ficar maravilhoso, a minha sala vai ficar bonita, posso receber visita que ninguém vai rir da minha cara. Só que na próxima chuva que acontecer, essa água ela vai infiltrar de novo. Então, se eu tenho, trazendo isso de volta, por exemplo, se eu tenho uma dor de ombro, por exemplo, e faço paliativos, só tomo o analgésico, relaxante muscular, ou paro de treinar, todas essas medidas que eu acabei de citar, elas vão funcionar como aquela tinta em cima da infiltração. Na próxima chuva, quando eu voltar a treinar, voltar a repetir aqueles movimentos, pode ser que a dor dispare de novo. E aí, né, o que as pessoas acabam fazendo? Ou elas deixam de treinar, ou elas abandonam a modalidade, vão para fazer outra coisa, ou adaptam sempre o movimento. Só que assim, a mesma lógica para eu resolver uma infiltração na minha casa é a mesma para resolver uma dor, aquela dor que perdura. No exemplo da casa, eu vou ter que abrir o telhado, consertar as telhas, impermeabilizar o forro ali, a laje, e aí pintar de novo. Pode ser que nunca mais chova dentro da minha casa. E no lance do ombro é a mesma coisa. Tu tem que avaliar a escápula, tu precisa avaliar o teu quadril. Ombro e quadril sim tem a ver com dor e lesão. Precisa avaliar se eu não estou fazendo movimento com uma carga inadequada, com um padrão de movimento inadequado. Então eu preciso vir de trás para frente e investigar todas essas possíveis origens. E essa é a hora que tu vai pedir ajuda para o teu coach. Se você é coach, você vai ter que estudar. Eu sempre falo que todo coach, todo treinador tem que ter um physio brother, um fisioterapeuta amigo, de confiança, que tu pode estar todo dia no WhatsApp, de tete a tete, conversando sobre tu, conversando sobre paciente, sobre aluno, e vice-versa. O fisioterapeuta também vai precisar de um treinador para ajudar o cara. E essa parceria sinérgica, cara, isso é de uma utilidade absurda na vida de um coach, de um treinador e de aluno, né? Todo mundo ganha no final.
Yo, Doc, what up, my nigga? Gangsta. This what it is, man. Zone. DMX. Rough Riders. Come on. Here we go. Tone it down a bit. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jam. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Do your thing, man, fuck what they looking at. Do your thing, man, fuck what they looking at. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buff. Mirror, mirror, on the wall. Who is the flyest one of all? Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your Lord, stress. give me a sign. I really need to talk to you, Lord, since the last time. Your stress. Faz uns anos atrás eu estava lá no Espírito Santo com um amigo meu, Bruno Leite. Um abraço, Bruno. A gente fez um curso com o Craig Morris sobre desenvolvimento motor funcional, né, o DNS. E lá eu vi uma frase que mudou a minha concepção sobre treinamento, mudou a forma como eu enxergava o treino. E existia um Luiz antes de aprender aquele conceito e um Luiz depois, tá? Rehab is for quitters. Rehab is for quitters. Rehab is for quitters. Ela é polêmica, a tradução dela é forte, é foda, significa que a reabilitação é para perdedores. E isso estava na estampa do palestrante, né? O palestrante era um cara foda, ele é vivo até hoje, ele é um cara foda, um dos melhores especialistas em coluna do mundo. E ele trabalha com desenvolvimento motor funcional para as pessoas que precisam muito disso, né? Pessoas com deficiência neurológica, atletas de altíssima ponta que precisam se reabilitar de cirurgias. Poxa, ele já atendeu craques do golfe, craques do tênis. Ele é um cara foda, né? E na camiseta dele estava escrito isso, que é a reabilitação para perdedores. Isso mexeu muito comigo porque eu pensei, porra, mas tá jogando a fisioterapia no lixo, tá jogando o trabalho dos treinadores no lixo, o que que tá acontecendo aqui? E aí, vesti o chapeuzinho da humildade e vamos tentar entender o que que significa isso. Basicamente, eu aprendi no curso que 99% do que a gente se faz em treinos em academias convencionais no Brasil tá errado, tá? A noção de treinamento, como que se treina o corpo, o músculo tradicional, cara, tá errado. O treino funcional, o treino longevo, o treino para saúde, ele passa quilômetros longe do que o que comumente se faz, né? Isso a gente está falando de 2019. Hoje, tem gente que eu acho que não gosta muito dele, mas eu gosto, o Zeca Ramos, faz um trabalho muito bacana para ensinar o pessoal uma palhinha, um pouquinho sobre o que significa movimento correto, treinar para saúde, treinar para longevidade, né? Um trabalho muito bacana, a visão de mundo dele, de treino dele, casa um pouco com o que o Craig mostrou naquela frase que estava lá na camiseta dele. Vamos lá. O que essa frase traz? Primeiro, galera, vamos entender por que uma lesão acontece. O que significa lesão? Como que eu rompo um tendão? Como que eu faço um estiramento do músculo? E é simples. Imagina uma sacola de papel, uma sacola de plástico de mercado. Imagina uma sacola de mercado. Se você puxar devagar o plástico, ele vai deformar, vai deformar, vai deformar até ele ficar comprido. Só que se tu puxar demais abruptamente, essa sacola vai arrebentar. Trazendo de paralelo para os tecidos do corpo, quando a demanda excede a capacidade, eu tenho uma deformação plástica e eu tenho uma lesão, né? Então, trocando em miúdos,
Sempre quando a carga, seja de ferro, de peso ou um movimento, excede a capacidade da minha articulação, do meu tendão, do meu músculo de suportar, de vencer aquilo, eu me machuco, tá? E aí existem graus diferentes de machucado. Tem aquele machucado que passa rápido, o machucado que demora dias, o machucado que demora semanas e o machucado que eu vou precisar de cirurgia, né? Lesão grau 1, grau 2, grau 3, para ficar fácil do pessoal entender. Então, me deu branco de novo. Então, por exemplo, quando eu pratico futebol, crossfit, corrida, os meus músculos, quando eu levo eles até o máximo do esforço, uma articulação, quando eu levo ela no máximo da amplitude de movimento, com carga, é sobre isso que se trata o esporte, o meu corpo ele atinge uma fase elástica e volta, ou seja, ele se deforma, a articulação se deforma, o osso se deforma, mas volta. Quando a demanda é menor ou igual à capacidade. Eu não me machuco aqui. Posso ter um pequeno machucadinho, mas é aquela coisa normal do dia a dia. Agora, quando ela excede a capacidade, quando o movimento com carga a mais do que a minha amplitude de movimento natural vai, quando eu vou levantar um peso, uma dividida no futebol com a pessoa mais pesada que eu, mais veloz do que eu, e eu também vou de corpo mole na jogada, por exemplo, eu tive uma carga que excedeu a minha capacidade, aí eu me machuco. Entender esse conceito é o primeiro passo para a gente sacar uma lição importante. Então, se eu afirmar que a reabilitação é para perdedores, eu estou dizendo que perdedor é quem, por exemplo, precisou chegar nesse nível de precisar se reabilitar. Então, se eu falo, galera, que reabilitação para perdedores, eu não concordo, eu acho essa frase exagero, mas o conteúdo por trás dela, isso sim é pertinente. Se eu precisei chegar ao ponto de me machucar, aí que está o problema. Eu não deveria, porque se eu sei treinar certo, eu não vou chegar ao limiar de me machucar. Se eu souber fazer programação, periodização de treino, escolher as minhas cargas, eu vou me desenvolver e não vou chegar ao ponto de ter uma lesão grave. Só que é o seguinte, no mesmo curso foi dito que quem quer desenvolver o corpo no máximo vai precisar ter a dor como um aliado. Porque se eu não sinto, aí vem o lado bizarro, se eu não sinto dor nunca, eu não estou treinando no 100% como eu poderia. Se eu não me machucar, machucados leves, tá? Lá pela quarta, quinta, sexta semana de treino, eu não estou dando o gás que eu poderia. E dificilmente eu vou colher resultados mais extraordinários. Olha que loucura, cara. Então, assim, isso nos deixa bem claro entender que a dor ela não pode ser uma sentença. Ela tem que ser um mensageiro para eu saber qual é o ponto que eu devo conduzir o meu treino. Dor no tendão do quadríceps? Deload. Dor nos ombros? Deload. Tá muito recorrente? A programação tá errada. Tô me machucando muito? A carga tá errada. Tá, mas eu não tô me machucando nada. O treino ele pode ser que esteja insuficiente. Parem para pensar. Parem para pensar. Frente, valeu. Aí.